E aí, pessoal do canal, tudo certo? Eu vou começar hoje aqui uma questão de física. É uma questão que eu retirei aqui do Física em Nível Olímpico e eu vou abordar ela, que eu achei uma questão de gravitação muito interessante, por ela ter uma proposta diferente do que as que você vê. Além dela ser uma questão considerada difícil, e então vamos fazer o item A dela, que eu achei muito interessante esse. Queda livre espacial. Considere um par de corpos com massas m e mzinho que interagem apenas gravitacionalmente entre si e podem ser considerados livres de quaisquer outras forças externas. Considere que no instante inicial t igual a zero, em que a distância inicial entre as massas é dzão, como está retratado, né? Elas foram soltas a partir do repouso, certo? Então, primeiro, a gente tem que analisar a força que está agindo nesse sistema. Como a gente sabe que essa setinha, né? A setinha da força, ela vai ser igual. Eu vou retratar aqui, ó. Que a força, ela vai ser igual para ação e para reação aqui, ó. Então aqui a gente sabe que vai ter uma força G, uma força gravitacional, ó. Uma força gravitacional. Uma força gravitacional. Mas, como que a gente vai partir? Porque, olha só, vamos descrever essa força gravitacional. Então, a força resultante agindo, então a gente vai escrever aqui massa vezes aceleração. Aceleração derivada de segunda ordem da posição, que eu vou chamar de R. Então, massa vezes a aceleração é igual, no caso, como pelo referencial, vai ficar negativo, daí a forma que a gente conhece. Constante de gravitação vezes a massa do planeta grande. E ele quer saber... Ah, tá. O que a questão ela quer saber? Ela quer saber o tempo que demora para esse planetinha colidir com esse planetão. Então, qual que seria o tempo? Bem, eu vou começar fazendo essa abordagem aqui. Então, massa vezes aceleração vai ser g mzão mzinho dividido pela distância ao quadrado. A gente percebe que a gente pode cortar aqui, ó. Então, continuando, a gente já tem que derivada de segunda ordem da posição, ou seja, a aceleração é menos a gravidade, né, que é gm sobre r ao quadrado. Vamos pensar aqui, ó, em algumas condições. Como é que seria se a posição em função do tempo igual a zero? Quando o tempo é zero, como ele falou, a distância é dzão, então isso aqui é igual a dzão. E se você está ligado no cálculo, quando você deriva isso, vai ser igual a zero. Então a velocidade nesse instante é zero. Aliás, que faz bastante sentido. Agora, vamos prestar bastante atenção aqui, ó. Como a gente tem essa equação aqui, a gente costuma fazer essa multiplicação aqui, ó. Multiplicar pela derivada de primeira ordem desse outro termo, ó, nos dois lados para manter a igualdade. Igual a menos constante de gravitação, produto com massa dividido pela distância ao quadrado. Isso, ele vai estar multiplicando a derivada de primeira ordem da posição. Só que, vamos analisar. Eu vou escrever aqui, ó, como a derivada em relação ao tempo. Se eu for pegar a derivada em relação ao tempo de r derivada de primeira ordem dividido por 2, vocês já acabam de perceber que isso ele vai cortar o 2. E olha só, pessoal, vai ficar a derivada de primeira ordem vezes a derivada de segunda ordem. Então a gente pode substituir, ó, isso aqui por isso aqui. E, aliás, no outro lado, a gente também vai aplicar um raciocínio semelhante. Se você está entendendo o cálculo, você também
pode só escrever aqui a derivada em relação ao tempo. Daí, como é que seria? Então, de gm sobre r, que vai ficar na menos 1, né? Daí vai ficar ao quadrado. Vai ficar igual, como ele vai estar negativo, vai passar o sinal de menos. Menos constante de gravitação vezes a massa, dividido pelo r ao quadrado, daí vezes o dr dt. Então, olha só, pessoal. A gente pode fazer uma troca. Como é que seria essa troca? Que o dt da derivada de primeira ordem de r ao quadrado, que é aquilo que eu retratei, vai ser igual. Eu só estou fazendo uma modificação que vai facilitar os cálculos mais para frente. Vai ser igual ao constante de gravitação vezes a massa dividido pelo raio. Mas olha só, pessoal. O que você vai fazer aqui? Você vai integrar. Isso mesmo. Você vai integrar, ó. Então, vamos retratar aqui, ó. Eu costumo escrever em cima da setinha. Integrando. Então, se você for integrar isso, como é a operação oposta da derivada, vai ficar assim, ó. É derivada de primeira ordem, ali ao quadrado, daí menos só os limites da integral, isso em função de 0 ao quadrado, né, dividido por 2, é igual, é só pensar nos limites, que é de esse r, daí menos pelos limites sobre a distância inteira. Mas olha só, pessoal, a gente não escreveu aqui, ó, vai ser 0. Então, isso 0 ao quadrado é igual a 0. Então, a gente já pode dar um passo além. A gente já pode escrever aqui, ó, derivada de primeira ordem de r ao quadrado sobre 2 vai ser igual, eu vou tirar a gm em evidência, constante de gravitação, vezes a massa do planeta grande. Isso multiplicado, no caso eu vou tirar em evidência, né? Então 1 sobre r menos 1 sobre dzão. Estão acompanhando aqui os cálculos? Eu vou multiplicar aqui cruzado, então olha só, dando continuidade, a gente tem que a derivada de primeira ordem de r ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual menos, então menos por causa que eu vou só fazer uma mudança. Então eu só vou escrever aqui, ó. Vamos por passos. 2gm vezes 1 dividido por r menos 1 dividido pelo dzão. Mas olha só, eu vou tirar aqui a raiz, então a velocidade, né, derivada de primeira ordem da distância, eu posso então escrever como a raiz quadrada, a raiz quadrada de 2gm, mas você pode colocar o sinal, então vai ficar o sinal de menos, multiplicado pela raiz de 2 vezes a constante de gravitação vezes a massa, de 1 sobre r menos 1 sobre dzão. Então, fechando aqui a raiz, a gente também pode aqui reescrever com a notação de Leibniz, acho que para ficar o infinitesimal do tempo visível aqui. Então, como é que seria? O dr dt vai ficar igual menos raiz quadrada de 2 vezes a constante de gravitação vezes a massa. Aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, então vai ficar d menos r dividido por r ou por d vezes r. Assim, a gente vai fechar essa raiz de índice 2. Eu vou multiplicar cruzado para a gente obter o termo do tempo. Então aqui vai ficar em cima e aqui vai ficar com o sinal de menos. Por que o sinal de menos? Porque os planetas vão estar se atraindo. É que eu esqueci de mencionar ali. Então, o dt vai ser igual ao dr dividido por esse valor aqui, ó, que é menos a raiz de 2 vezes dzão vezes m eu vou fazer a notação ali, ó, d menos r sobre d vezes o r.
Então aqui, ó, a gente tem o tempo. Olha, a gente meio que acabou o raciocínio físico, porque agora o que vai entrar é a matemática. Então, olha só, a gente tem que tempo é a integral de zero até o tempo final, né, de dt. Isso, de dt. E isso, meio que eu já falei a resposta, mas é para retratar. Então, isso é igual a integral, no caso, vai ser de dn, que é a distância inicial, até eles se colidirem, que vai ser zero. De dr dividido aqui pelo denominador, que é menos raiz de 2 vezes gm vezes dzão menos rzinho sobre d vezes rzinho. Então, dá pra fazer a raiz aqui, ó. Então, vamos analisar bem aqui. A gente pode perceber que a gente está integrando em relação ao R. Então, a gente pode tirar o que é constante e deixar para fora. Como ele está relacionado aqui, a gente pode fazer uma distributiva e tirar o termo raiz de d sobre 2gm. Então, a gente pode fazer isso e deixar só o R dividido por D menos R, fazendo inversão e tirando o sinal. Então, olha só, pessoal. A gente pode substituir isso aqui, ó, igual para que não vai caber ali. Então, o que vai ser constante? A gente vai tirar, vai inverter D, a raiz de D dividido por 2gm. Ok, isso é constante. Isso vai estar multiplicando a integral de 0 até dzão. Porque daí eu posso tirar esse sinal de menos, se eu inverto os limites de integração. Aqui já vai estar explícito a dr sobre d menos r. Então, qual que é o nosso desafio agora? É calcular o que está de vermelho. Peraí, eu não vou cortar o dr aqui, ó. É calcular o que está de vermelho. Eu vou chamar o que está de vermelho aqui, ó. Vai ficar um pouquinho quebrado, mas vocês conseguem entender aqui bem, né? Que isso aqui vai ser... Eu vou chamar de I. Eu vou chamar isso aqui, ó, de I. Então, vamos calcular I. Como é que a gente pode prosseguir antes? Como que a gente pode pensar? Nesse caso, a gente tem que pensar numa substituição. Porque ela está com essa forma de raízes e denominadores. Uma substituição que eu vou ser de cor para essa integral, que vocês podem testar. Tem outras que funcionam, mas eu recomendo vocês usarem essa aqui, ó. R é igual a dzão vezes o seno ao quadrado de um θ. Isso vai chamar de substituição trigonométrica. Eu vou aqui, ó, expandir mais uma página, que eu já percebi que os cálculos aumentaram. Certo, então, vamos dar continuidade aqui, ó. Então, a gente vai fazer essa substituição aqui. Perceba que a gente tem aqui dr igual a 0 até r igual a d. Então, os limites dessa nova integral, dessa integral I, eles vão ficar assim, vai ficar a integral, no caso de θ, igual a r igual a 0. No caso, se r igual a 0, d seno quadrado de θ igual a 0. Então, seno quadrado de θ é igual a 0, e isso impacta que seno de θ vai ser 0, então θ é 0. Então, θ é igual a 0 até o θ é igual a isso, igual a d, que d vai cortar, então seno quadrado de θ igual a 1, seno de θ igual a 1, ou seja, π sobre 2, que é 90 graus. Do que? Então, é só a gente analisar aqui, ó. Só substituir aqui, ó. De d seno ao quadrado de θ dividido por d menos d seno ao quadrado de θ. Para quem tá ligado na trigonometria, já perceberam algo? Eu vou mexer só com esse denominador para não reescrever a integral. Então, aqui, ó.
Se vocês notarem, isso vai ficar assim, ó. D seno ao quadrado de θ dividido por D vezes 1 menos seno ao quadrado de θ. Mas, pessoal, o que é 1 menos seno ao quadrado de θ? Como eu falei, é a identidade fundamental da trigonometria, que é o Pitágoras lá. Então vai ser, ó, o D já corta aqui, ó. Eu vou inverter a cor para ficar visível. O D já corta. Então, o que vai sobrar aqui? Seno ao quadrado de θ dividido pelo cosseno ao quadrado de um θ. Mas olha só, vocês concordam que seno sobre cosseno é tangente? Então isso aqui é a tangente, é a raiz da tangente ao quadrado de θ. Cortando índices, isso é igual somente a tangente de θ. Ok, a gente descobriu a parte principal, mas eu deixei de propósito para escrever depois o dr. O dr vai ser só derivar isso. Então assim, a gente derivando em relação ao ângulo θ. Então já vai ter o dθ no final. E então a gente vai ter seno vezes seno. A ordem faz a regra do produto. Então a gente vai ter 2 vezes d vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, porque já vai ter o 2, né? D dθ. Beleza, então. Essa substituição aqui, ó, vai ajudar demais. Vai ajudar muito. Pra gente fazer a substituição aqui, ó. Pra substituir só ali o dr. Beleza, então. Então, agora, a gente tem assim. A gente tem uma integral. É uma integral da tangente. Então, eu substituo isso por tangente de θ. Então, olha só. O que vai ser o i? Vai ser a integral de 0 até π sobre 2 da tangente de θ desse dr. Daí o que é o dr? De 2, daí a gente vai substituir 2 vezes d, daí vezes seno de θ vezes o cosseno de θ vezes o dθ. Mas olha só aqui, a gente vai fazer aqui algumas análises que eu tô pensando aqui de trigonometria. Eu só vou pegar aqui, ó, a tangente de θ, ó, ela já vai por um outro rumo. Ó, eu vou ter aqui, ó, seno de θ sobre o cosseno de θ. Eu vou deixar o 2 ainda aqui. Vezes 2d vezes seno de θ vezes o cosseno de θ dθ. Mas olha só, o que eu faço com o cosseno de θ? Eu corto com esse aqui, já que eu peguei um ângulo que ele não é nulo. Então aqui, ó, ele vai juntar e vai ficar seno ao quadrado de θ. Então olha só, eu posso simplificar essa integral. Então eu tenho que i é igual a integral de θ igual a 0, de θ igual a 90 graus, do que? No caso, a gente vai ter então o que sobrou aqui. Eu vou deixar 2d mais para fora, que ele já vai sair. Então, de seno ao quadrado de θ dθ. Então essa vai ser a nossa integral. Eu posso aqui pensar que isso, a gente tem um 2d, a gente pode pensar somente na integral em si. Então a gente vai pensar na parte aqui para a gente calcular a integral. Então como que a gente vai calcular? Eu já vou deixar aqui o meio que eu pensei aqui para fora da integral de 0 a π sobre 2, porque eu vou fazer uma substituição. Ó. Porque olha só, eu vou substituir esse seno ao quadrado de θ por 1 menos cosseno de 2θ dividido por 2. Então isso vai ser 1 menos o cosseno. Ó, vocês estão percebendo que tem bastante trigonometria nessa questão aqui, ó. 1 menos cosseno de 2θ vezes dθ. A gente sabe que essa integral ela é extremamente
ela é bem conhecida, na verdade. Então, eu sou meio confundi aqui, ó. Na verdade, a gente tá se tratando de tudo. Só pra ficar bem retratado. Então aqui, ó. A gente tá resolvendo essa aqui, ó. Então, se vocês forem perceber, essa integral aqui é só você perceber que vai ficar θ e que vai ficar seno de 2θ sobre 2. A gente faz a regra da cadeia. Então, isso aqui vai ser igual a 1/2 que multiplica esse resultado. θ menos o seno de 2θ dividido por 2. De quais parâmetros? De 0 até π sobre 2. Então, olha só. A gente vai ter então aqui 1/2 que vai multiplicar 1/2 que multiplica θ menos seno de 2θ sobre 2, tá? Então, a gente vai ter assim, ó, π sobre 2 menos o seno de π dividido por 2. Vocês concordam que isso aqui vai zerar? Então, isso vai ser igual a π sobre 2. Ou seja, se a gente for ver aqui, essa integral, e deixa eu voltar aqui, então a gente acaba de descobrir que vale π sobre 2. A gente podendo escrever aqui o i como duas vezes, daí π sobre 4, fazendo ali a substituição do valor de i. E claro que isso aqui vai ficar π vezes d sobre 2, calculando totalmente o valor dessa integral aqui, desses parâmetros que a gente vai estar utilizando. Então, logo, a gente vai ter isso, ó. Substituindo ali, o tempo é raiz de d sobre 2mg. Então, raiz de 2 raiz de d sobre 2mg multiplicando por dπ sobre 2. A gente pode perceber que o π vai ficar aqui, o 2 ele vai ficar aqui como um 8, e esse d ele vai ficar como d ao cubo, porque aqui tá d na 1 e aqui tá como um d na 1/2. A gente vai somar, vai ficar 3, né? Porque a gente vai ter a parte da raiz aqui. Então, tirando aqui o resultado final, qual que vai ser o tempo de colisão com o outro corpo com uma massa muito menor, para a gente não fazer uma abordagem com centro de massa? E a gente pode até usar uma solução bem legal com lei de Kepler ainda. Mas eu fiz isso aqui para a gente entender mais sobre cálculo. Então, qual que vai ser o tempo? Esse tempo, o tempo de colisão, vai ser igual ao π, que multiplica a distância ao cubo, dividido por 8 vezes a constante de gravitação vezes a massa. E para quem não sabe muito bem, a constante de gravitação é 6,67 Newton metro quadrado por quilo ao cubo. Se eu estiver errado, me corrijam. Mas se eu não me engano, esse valor... eu já percebi que o meu 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilo ao cubo. Agora tá certinho. Que é uma constante universal. Essa é a distância, esse número 8. Essa é a massa maior. E esse é o π, que é 3,1415. E essa é a nossa resposta aí. Espero que quem chegou até aqui gostou dessa explicação. Para quem estava acompanhando, fiz o fundo preto para retratar o espaço sideral. Então, valeu aqui. Até a próxima.